Fala galera, eu vou ensinar para vocês hoje um tema muito importante na prova do Enem, que é razões trigonométricas. Só que essas razões trigonométricas é nesse cara bem aqui que eu chamo de triângulo retângulo. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só. Gente, todo triângulo retângulo, no caso, ele tem um ângulo reto, né? Então nós temos três elementos, que eu vou chamar de A, esse aqui de A, esse aqui de B e esse último aqui é de C. Pelo fato de ser um triângulo retângulo, ele possui hipotenusa e catetos. Então, tu tem que saber identificar quem é a hipotenusa e quem é um cateto desse triângulo. Por exemplo, aqui nós temos duas formas de você identificar a hipotenusa. Existem somente essas duas formas. Primeiro, a hipotenusa ela é sempre o maior lado do triângulo. Segundo, a hipotenusa sempre vai ser o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, você tem hipotenusa, você tem cateto e por último aqui, cateto, né? Só que você não pode afirmar qual é o cateto oposto ou qual é o cateto adjacente nesse caso. Porque para ter oposto e para ter adjacente, você tem que definir qual ângulo você vai ter como referência. Então, primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: saber quem é um seno, quem é um cosseno e quem é a tangente como razão trigonométrica. Primeira coisa, gente, coloque lá. Seno vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou abreviar como CO, sobre hip. Cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, você colocando isso daqui, oposto hipotenusa, adjacente hipotenusa, oposto adjacente, você tem a definição de seno, cosseno e tangente, porque são razões trigonométricas, no caso, no triângulo retângulo. Agora a gente vai definir quem é o seno, cosseno, tangente de alfa e beta. Agora, professor, quem é esse alfa e quem é esse beta? Eu vou te falar, vem comigo, olha só. Primeira coisa, você tem hipotenusa, porque é o maior lado e oposto ao ângulo reto. Segundo, gente, o que sobrou é cateto. Então, se o que sobrou é cateto, eu vou definir quem vai ser meu ângulo alfa. Se eu falar que meu alfa é esse cara bem aqui, ó, se eu chamar esse cara de alfa, então automaticamente oposto é o que está de frente, adjacente é o que está do lado dele. Então, quando eu chamo esse cara aqui de alfa, esse cateto ele ganha um título. Ele é chamado agora, ele pode ser chamado de cateto oposto. Esse aqui, pelo fato de estar do lado dele, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Aí você olha para a razão trigonométrica correspondente. Por exemplo, se você quer saber o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é que está oposto de alfa? Olha quem está oposto de alfa. É o Bzinho, cateto oposto. E hipotenusa vai ser o A. Então, seno de alfa vai ser B sobre A. Quem vai ser o cosseno de alfa? Cosseno desse mesmo alfa vai ser o cateto cosseno vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser, no caso, C sobre A, porque C é o cateto adjacente e o A vai ser a hipotenusa. Aí você olha aqui para a tangente. A tangente, por exemplo, vai ser, no caso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você chama o B de oposto, você chama o C de adjacente e você tem as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente de alfa. Agora, como eu defini o alfa, agora é a vez de eu definir o beta. O beta vai ser bem simples, gente. Olha só. Seno, cosseno e tangente de beta. Só tem que saber onde é que está o beta. Então, se você diz que o beta está aqui em cima, eu vou definir esse cara aqui como beta, agora muda tudo o jogo. Como é o de cima, antes o cateto oposto era o B, o cateto adjacente era o C. Vai mudar a opção. Por que vai mudar a posição? Porque agora a gente vai fazer seno, cosseno, tangente em relação ao ângulo de cima, ao ângulo agudo de cima. Se é o ângulo agudo de cima, você vai fazer o seguinte. Quem vai ser, no caso, oposto a beta? É o Czinho. Então, esse cara aqui deixa de ser cateto adjacente e passa a ser cateto oposto, só que de beta. Esse aqui passa a ser cateto adjacente, só que de beta. Os jogos se invertem. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Se você quer o seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser quem, gente? Vai ser, no caso, C sobre A. Cosseno de beta vai ser, no caso, B sobre A. No caso, B, vou colocar aqui, B sobre A. E a tangente de beta, no caso, a tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre B. Aqui você tem
as razões trigonométricas, tá bom? Agora, gente,